Foi 2, mas poderia ter sido 4, 5, enfim, o Sport sobrou. O Sport amassou o Náutico, jogou como quis, envolveu o time do Náutico, e se não é o goleiro Wagner que fez grandes defesas, o Sport tinha goleado a equipe do Clube Náutico Caparibe. Foi 2-0, torcedor, né? De um esporte com intensidade, um esporte com velocidade, um esporte com criatividade. Porém, o Sport deixou muito a desejar na finalização. O Sport consegue a vitória no clássico dos clássicos. Aliás, já são 9 clássicos, né, que a equipe do Sport está invicta. E detalhe, é que a equipe rubro-negra busca essa vitória, né, com superioridade sobre a equipe do Clube Náutico Caparibe no clássico dos clássicos. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso canal youtube.com/Roberto Nascimento TV. Já chega deixando um like, um joinha, um gostei. Fala para todo mundo do nosso canal youtube.com/Roberto Nascimento TV. Dá essa moral pra gente aí, né? Com certeza. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube, tá? youtube.com/Roberto Nascimento TV. Comenta aqui embaixo, o que você achou? Você acha que o Sport realmente está sobrando? Porque eu tenho falado isso aqui, que o Sport está os pés nas costas aqui em Pernambuco. No Campeonato Pernambucano. Na Copa do Nordeste, o Sport tem um jogo a menos, porém tem um saldo de gols elevado. E está na segunda colocação. O primeiro é o time do Fortaleza, que se o Sport vencer outra partida, o Sport passa o Fortaleza porque vai ter um saldo de gols maior. Enfim, o Sport está goleando todo mundo, jogando futebol de alto nível, futebol de muita intensidade. Mas comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião. Quero que você participe. Fale aí qual foi o destaque do jogo, quem foi que você gostou. Eu vou falar tudo isso aqui para vocês. Mas fique à vontade, vá aqui embaixo compartilhar, copie o link, joga na resenha do grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Fala para todo mundo do nosso canal, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Isso, esse é o nosso canal, galera, o seu canal também, beleza? Esse QR Code aqui é da Bet Nacional, Bet dos Brasileiros. Pois é, você aponta a câmera do celular para esse QR Code, entra, cria a conta com o código RNTV, que é o código da gente, dá essa moral. Aqui você tem as melhores cotações do mercado, você tem campinho interativo com estatísticas, é 100% seguro e confiável e tem suporte 24 horas. E é a bet da gente, cara, a bet dos pernambucanos, a bet dos nordestinos, a bet do Vini Júnior, do Vinícius Júnior, a bet dos brasileiros, Bet Nacional. Tem um link também aqui na descrição do vídeo que você pode entrar, tá? Pelo link também, mas coloca o código da gente, RNTV, que é o código aqui do nosso canal. Valeu? Bom, 2-0 para a equipe do Sport, um placar, poderia dizer, placar de clássico, mas o Sport foi superior. O Sport realmente foi bem melhor que a equipe do Clube Náutico Caparibe, jogou um futebol de gente grande, foi aplicado, determinado dentro de campo, e teve o domínio das ações. Além de ter sido dominante, o Sport foi que propôs o jogo, foi um time que utilizou as alas, o meio-campo, porém, alguns gols inacreditáveis, como o Jorginho, Luciano Juba e também o Labandeira. E o Wagner Love, quer dizer, também vamos ressaltar o trabalho do goleiro, o Wagner da equipe do Náutico, que surpreendeu. Aliás, no meio de semana, na Copa do Brasil, ele já fez grandes defesas e no Clássico foi destaque, foi o melhor do primeiro tempo. Foi um dos melhores do jogo. Pelo lado do Náutico, sem sombra de dúvida, sou o melhor. Eu acho que no Clássico em si, alguns jogadores se destacaram e ponto para o Fabinho, um jogador que apareceu surpresa e acabou fazendo gol. Ponto para o Ronaldo Henrique, que deu assistência e jogou um futebol de muita eficiência no passe, de muita eficiência na marcação, de muita eficiência ali na chegada de área. Enfim, o Sport foi um time mais determinado, que buscou mais o jogo, que conseguiu a vitória e poderia, como eu falei, né, ter conseguido uma goleada em cima do Clube Náutico Caparibe. Mas os gols só aconteceram no segundo tempo, galera. Primeiro foi esse gol aí, levantamento do Ronaldo Henrique, e o Fabinho aparece aí como homem surpresa e acaba fazendo o gol, né, o gol que deu, abriu o placar. Você vê o levantamento, um passe, assistência. O Fabinho cabeceia para baixo e acaba fazendo realmente o gol.
E depois, aí esse gol de show, meu amigo. O Luciano Juba encobre o goleiro Wagner, dá um toquezinho, encobre o goleiro Wagner e aí faz o segundo gol. Novamente o Luciano Juba, na saída do goleiro, ele acaba dando um toquezinho por cima e fazendo um belo gol. O gol que deu a vitória à equipe do Sport por 2-0 diante do Clube Náutico Caparibe. O time do Sport foi melhor? Infinitamente melhor. Primeiro tempo, muito bem. Faltou finalização. Segundo tempo, o time do Sport foi mais ousado, mais direto, mais agudo e conseguiu a vitória por 2-0. Poderia ter sido muito mais, como eu falei. Placar real para mim, galera. Placar real para mim, 5-0. Placar real para mim, 5-0. Considero 3 gols que o Sport perdeu, 3 gols feitos, mas que o goleiro Wagner acabou fazendo 2 defesas e o Jorginho acabou desperdiçando. Eu falei que são 9 jogos de invencibilidade no Clássico dos Clássicos. Falei no Clássico dos Clássicos? Pois é. O Sport, desde 2021, venceu o Náutico por 3-0, empatou em 2021 em 1-1. 2021 empatou também em 1-1, aí venceu por 3-2, venceu por 2-1, empatou em 1-1, venceu, isso já em 2022, tá? Venceu por 3-2, venceu por 2-1, empatou em 1-1, em 2022 também venceu por 2-1, em 2023 empatou em 2-2 e venceu por 2-0. São 9 clássicos dos clássicos entre Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste, e a equipe do Sport está invicta em relação a esse clássico dos clássicos. Bom, o time do Sport, aliás, deixa eu falar para vocês o seguinte, que eu acertei as 2 escalações no vídeo anterior que eu fiz sobre o clássico dos clássicos. Eu falei que o Sport levava um ligeiro favoritismo, muita gente até, não, favorito demais, Roberto. Bom, aí eu fiz a previsão das escalações e acertei a escalação do Sport com o Renan, o Eduardo, o Rafael Thierry, o Sabino e o Hugo Cariúso, o Ronaldo Henrique, que eu falei que ia jogar, o Fabinho, o Jorginho, o Labandeira, o Fagundo Labandeira, o Wagner Lobby e o Luciano Juba. Eu falei que esse era o time do Sport, foi o time do Sport que o Anderson Moreira colocou em campo. Falei do time do Náutico também, aliás, muita gente falou que o Dado ia repetir o time, e repetiu com o Wagner, o Vitor Ferraz, o Paulo Miranda, o Denilson e o Diego Matos, o Juan Galto, o Jean Mangabeira e o Souza, o Caion, o Júlio e o Povitier. Esse é o time do Náutico. As mudanças do Sport, saiu o Eduardo para entrar o Fábio Matheus, saiu o Ronaldo Henrique para a entrada do Pedro Martins, saiu o Jorginho para a entrada do Filipinho, saiu o Fagundo Labandeira para a entrada do Edinho e saiu o Wagner para a entrada do Kaique no time do Sport, no time do Anderson Moreira. No time do Dado Cavalcante, as mudanças, ele tirou o Juan Galto, colocou o Natan, tirou o Jean Mangabeira para colocar o Gabriel Santiago, tirou o Caion para colocar o Matheus Carvalho, tirou o Povitiero para colocar o Charles e tirou o Júlio para colocar o Jael. Aliás, no intervalo ele tirou o Júlio para colocar o Jael. É uma opção do técnico Dado Cavalcante, um jogador mais experiente no clássico, e o Júlio já estava amarelado. Então acho que o Dado Cavalcante buscou até um jogador mais experiente, mas sem cartão. Aliás, falar o seguinte, deixa eu fazer um comentário aqui, nada contra, nada pessoal, mas é o seguinte, eu acho que tem árbitro que implica com situações. O Caio Max Augusto Vieira, que é do Rio Grande do Norte, foi muito bem no jogo. O Luiz Carlos de França Costa, o George Ítalo Antas Nogueiro, foi muito bem também, o trio de arbitragem. Mas o assistente aqui de Pernambuco, o Thiago Nascimento, cara, o cara procura confusão, cara. O cara fica chamando o árbitro toda hora, parando, fulano então falou isso. Parece aquela coisa de fofoca, fulano então falou aquilo, fulano então falou isso. E ele fica no banco do esporte e fica ouvindo. Pô, isso é de futebol, às vezes o cara xinga, não é que o cara vai querer agredir, não, o cara vai complicar o jogo, não. Tem que ter uma percepção, ter bom senso. Aí para o jogo, chama, dá cartão, chama, dá cartão, chama, dá cartão. Parece um fofoqueiro, cara. Desculpa, Thiago, mas precisa ser mais profissional, cara. Deixa o jogo correr, deixa o jogo, se atrapalha o jogo. O árbitro que tava fazendo um show de arbitragem acaba parando o jogo, acaba indo nessa onda, então isso atrapalha. Então uma crítica ao Thiago Nascimento, pra ele saber o que é futebol. Parece que ele nunca jogou, nunca viu o que é pelada, nunca viu o que é futebol, que o cara reclama, que o cara bate.
mas o cara não desmereceu ninguém, o cara não chamou ninguém disso, daquilo, outro. Então, é lamentável. Realmente, eu fiquei o tempo todo para o jogo. Quem era? Tinha certeza. Era Thiago Nascimento chamando o árbitro para dar cartão amarelo ao pessoal do Sport, que ele ficou do lado do banco do Sport, né? E do Banco do Náutico, eu nem sei quem ficou lá. Mas, bom, isso é chato. É uma opinião minha. Acho que ele precisa se reciclar e entrar mais no futebol. Ter a malícia, o jogo do futebol é isso. O cara reclama, o cara fica pé da vida, mas o cara não desmerece, não vai atrás de criar nenhuma confusão, não entrou dentro de campo para criar nenhuma confusão, então esquece isso. Bom, galera, é o seguinte, como é que fica agora a Copa do Nordeste para os clubes, especificamente, né, o Náutico e a equipe do Sport? Eu vou passar aqui para vocês, para a gente dar uma olhada, porque é importante dizer o seguinte, que, aliás, é até bom, deixa eu mostrar logo a vocês aqui, vamos reagir junto, porque o Fortaleza, ele tem 15 pontos, mas já tem 6 jogos, tá? E 5 vitórias, nenhum empate e uma derrota. O Sport, que está na segunda colocação, o Sport tem 12 pontos, só que o Sport tem 5 jogos, mas tem um detalhe aqui que eu falei para vocês que é interessante. O Sport tem 4 vitórias e uma derrota, só que o Sport tem 14 gols pró, o Fortaleza tem 11 gols pró. O Sport tomou 3 gols, o Fortaleza também tomou 3 gols. O Sport tem um saldo de 11 e o Fortaleza tem um saldo de 8. Quer dizer, se o Sport vence por 1-0 o próximo jogo, ele já passa a equipe do Fortaleza, vai ficar com 6 jogos, o Fortaleza com 6. O Sport passaria porque o Sport tem um saldo de gols maior que a equipe do Fortaleza. Então, esse ponto que a gente queria falar. Em relação ao Náutico, galera, o Náutico é o seguinte, o Náutico, ele já tem 2 jogos a mais do que o pessoal do G4. O Ceará lidera com 10 pontos, 5 jogos. O Náutico é o vice-líder, tem 10 pontos e já tem 7 jogos. O Náutico só tem mais um jogo, tá? O ABC é o terceiro com 8 pontos e 5 jogos. E o Sergipe tem 7 pontos em 5 jogos. O CSA já tem 7 pontos e tem 6 jogos, tá? Então, isso é um ponto importante. O Santa Cruz, pra você ter, o Santa Cruz é o 6º colocado, tem 5 pontos, mas só tem 4 jogos. O Santa Cruz tem 3 jogos a menos que a equipe do Clube Náutico Caparibe. Então, o Náutico tem que abrir o olho aqui, porque tem que ficar entre os 4. E o Náutico só tem mais um jogo na competição. Então, esse ponto é importante dizer, passar isso para o torcedor alvirrubro nessa condição, galera, em relação a esse time do Clube Náutico Caparibe. Mas a verdade é o seguinte, só para a gente fechar aqui, é que essa vitória do Sport mostra a superioridade, mostra que o time realmente está muito bem na competição, que o time hoje o time a ser batido e que o trabalho do Anderson Moreira está certo. Então, por esse aspecto, por tudo isso, mostra o Sport realmente hoje com os pés nas costas aqui no futebol de Pernambuco. Acho que no futebol do Nordeste o Sport briga, na minha opinião, com Fortaleza, com Ceará, hoje os 3 clubes realmente para ter hegemonia do futebol da região nesse momento, nesse ano de 2023, com esse trabalho do Anderson Moreira, com o investimento que foi feito, com os jogadores que foram contratados e com o time do Sport que deu liga na competição. Esquece aqui o like e o joinha, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, você concorda comigo, não concorda? Roberto, não gostei disso, achei isso, não, acho que não concordo com você, fica à vontade, tá? Esse canal é nosso aqui pra gente discutir futebol de forma civilizada, sempre aprendendo com vocês. Mas não esquece do like, o joinha, o gostei, fala pra todo mundo do nosso canal, valeu? Isso, manda ver, valeu, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Fica na paz de Deus, um grande abraço.